tá ótimo. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Os irmãos que estão aqui, alguns que já participaram de algumas palestras que nós fomos convidados, já sabem como é que é. A gente não faz sozinho. Por isso, a gente pegamos alguns nomes, e os nomes estão enroladinhos aqui. Por quê? Como obreiros da casa do Senhor, e como nós temos a responsabilidade, obrigado, a responsabilidade de conduzir um povo, nós temos a responsabilidade de conhecer, pelo menos o básico da Escritura Sagrada. Por isso, essa reunião. Eu tive uma outra com o pastor, vem cá, meu pastor, isso, Reginaldo, e eu achei, quando ele me falou, irmão Carlos, eu queria reunir as igrejas, né? Porque as grandes não estão dando muita importância às pequenas, quer dizer, nós vamos até cooperar com elas, mas elas não vêm cooperar conosco. Então nós vamos fazer uma reunião aqui, um café, que eu achei lindo isso aqui, para nós chamarmos aqueles que estão começando agora também, para nós nos unirmos. Quando a irmã Sônia precisar, nós vamos lá cooperar. Verdade. Quando a luz divina for chamada, vem cooperar conosco. Eu achei muito lindo isso aqui, viu? Eu chamei aqui só para dar um abraço e muito obrigado. Eu sei que nós vamos ter mais café com o pastor lá e vocês vão estar lá. Eu sei que também os outros irmãos que estão aqui podem também fazer isso. Eu quero só pedir aos irmãos, aqueles que forem convidados para estar aqui falando sobre esse versículo ou esse assunto que eu vou chamar, sejam bem breves, porque eu gostaria realmente de usar todos que aqui estão, porque eu sei que todos que aqui estão têm conhecimento suficiente para responder isso aqui. E tem pessoas aqui que eu conheço que estão bem além da minha capacidade. Eles têm muito mais conhecimento do que eu. Eu também quero agradecer a algumas outras presenças que eu conheço aqui, como o meu Vitor, o irmão Vitor, a sua esposa que está ali, pessoas que a gente convive bem juntinho. E eu gostaria de ter essa comunhão, como eu tenho com esses pastores, com todos vocês também. Eu estou lá em casa, estou fazendo um salão embaixo, e assim que eu terminar, eu quero ver se nós fazemos pelo menos uma vez por mês essas reuniões, para que nós possamos aprender um com o outro. Porque, como eu estava falando aqui com o pastor, todos vocês têm uma experiência que Deus deu diferente da minha. Então eu vou ouvir vocês e vou aprender com vocês. Amém? Ontem eu vinha chegando em casa, eu fui convidar um pastor em Carapicuíba para estar aqui. Quando eu cheguei bem na porta da minha casa, tinha 2 jovens e eles estavam enrolando um baseado. E eu ia entrar, mas eu fui impulsionado em falar com eles. E quando eu fui chegando, eu pedi permissão e eles olharam para mim, tipo, baixo enforgado, né? Aquela coisa. E eu disse: posso falar com vocês? Aí um disse assim: pode falar, tal, né? Primeira coisa eu quero dizer para vocês que Jesus vos ama. A primeira coisa. Outra coisa que eu gostaria de saber, porque eu só tenho teoria, por que vocês fumam? E vocês me deram, aí eu disse para ele, vocês me deram a oportunidade para perguntar, então eu estou perguntando, por que vocês fumam? Por que vocês entraram nesta e estão aqui enrolando um baseadinho? Eu gostaria de saber para me falar na prática, amém? Porque a maioria das pessoas nós temos teoria. Nem todo mundo que rola um baseado, ele é, tipo assim, não é um trabalhador, não quer dizer que não é um bom filho. Ele entrou nessas coisas, não é verdade? E tem outros que entram nisso e ela domina ele de uma tal maneira que ele rouba pai, rouba mãe, mata a avó, mata tudo, faz uma desgraça em casa. E eles estavam no começo, com certeza, a gente viu que eles tinham chegado do trabalho e tal. E eu contei uma história para eles. Irmão, pode sentar em nome de Jesus? Não, amanhã vocês não vão sair. Amém? E aí eu contei para eles que eu estava no Walmart fazendo uma compra com a minha esposa.
E veio um rapaz na fila e ele estava com um pacotinho de bolacha. E aquele rapaz, quando chegou perto de mim, bem, um rapaz de presença, ele falou para mim assim: será que dá para o senhor pagar esse saquinho de bolacha para mim? Eu olhei para ele e imaginei, ele está sem dinheiro aqui, ele pegou a bolacha e acho que esqueceu o dinheiro, que já aconteceu isso comigo, deve ter acontecido alguma vez com vocês. Falei, sem dúvida. E aí começamos a conversar. E aí ele me contou que entrou nas drogas, já estava na casa do Senhor, já quase diácono, e entrou nas drogas e perdeu agora a família. Eu estou só indo rapidinho para a gente entrar aqui. Perdeu a família, perdeu os filhos, o pai não quer saber, o irmão não quer saber, e ele estava dormindo ali na rua. E aí o odor dele saiu. E ele começou a contar a história dele. Irmãos, lá dentro do mercado, eu não resisti, comecei a chorar. E falei para ele: eu vou pagar a sua bolacha. Peguei o número do telefone dele, para me conhecer mais essa área, né? E falei para ele: eu tenho teoria do que a droga faz, o mal que ela causa, não é isso? No homem dá até impotência e tal, mas eu não sei o outro lado. Então eu gostaria de saber, na prática, o que realmente acontece com alguém que vive isso, que passa por isso. E nós, como obreiro, que eu quero dizer, irmão, nós temos que ter um conhecimento mais amplo do que nós conhecemos. Porque às vezes nós estamos deixando, eu tenho liberdade aqui, porque estou como ministro aqui, às vezes eu vejo nas igrejas coisas que não tem na Bíblia, não é bíblico, mas por falta de homens, as mulheres estão liderando, irmãos. Eu tive numa reunião lá no Belém, na sede do Belém, e um pastor presidente desse bem renomado, bem conhecido, ele pegou o microfone e olhou para o pastor José Wellington e falou: irmão José Wellington, eu quero fazer um pedido para o senhor. As irmãs não se ofendam do que eu vou dizer, pelo amor de Deus, viu? Mas ele falou assim, até num tom de brincadeira, e foi brincadeira dele mesmo: não constitua a mulher no nosso ministério pastora, não faça isso. Ele olhou assim, o Zé falou assim: isso não é bíblico. Ele falou: o senhor tem razão, mas eu vou dizer o porquê. E agora nós, como homens, temos que se envergonhar. Porque ele falou assim: porque elas estão tomando o nosso lugar e estão fazendo muito melhor do que nós. Isso naquele dia mexeu comigo. Porque se nós não vamos fazer, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E o pastor ali reconheceu as mulheres, além de saber lidar com as outras pessoas, são mais pacientes, são mais organizadas. Dá uma olhada nessa igreja. Duvido que o pastor pôs uma flor dessa de cima aí. Tudo é mulher. Entendeu? Isso aqui pode estar no planejamento dele de ter uma reunião, mas quem fez a organização pode ver que é uma mulher. Tem que ter ela no meio. Se não tiver, a bagunça está. Nós só vamos falar, como o pastor falou muito bem, a gente são muitos, nós homens somos muitos faladores. Mas nós devemos realizar mais do que falarmos. Eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos da Bíblia. Amém? Nós temos em 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 1 de Timóteo. Todos encontraram? Diz assim. Opa, no verso 3, tá bom? Diz assim, o primeiro capítulo de Timóteo, diz um monte de coisa, não é verdade? Vamos lá no capítulo 3. Agora todos encontraram, né? Aqui só tem homens bons de Bíblia, mulheres que têm isso aqui todos os dias e quase o dia inteiro. Então diz assim, 1 de Timóteo,
capítulo 3, verso 1 até o 5, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o bispopado, excelente obra, deseja. Mas tem uma coisa que nós vamos ver no versículo 2 que diz: mas convém, pois que o bispo seja, vamos comigo, primeiro, irrepreensível. Segundo, marido de uma mulher. Terceiro, vigilante. Quarto, sóbrio. Quinto, honesto. Sexto, hospitaleiro. Sétimo, apto para ensinar. Oitavo, não dado ao vinho. Nono, não espancador. Vamos comigo. Décimo, não cobiçoso de torpe ganância. Mais 11, mais moderado. 12, não contencioso. 13, não avarento. 14, que governe bem a sua própria casa. 15º, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, 16º, não terá cuidado da igreja. Vamos lá? Terá, uma pergunta, vamos fazer comigo? Terá cuidado da igreja de Deus. Mais uma vez, todo mundo? Terá cuidado da igreja de Deus. Amém? Nisso aqui eu quero convidar alguns irmãos, mas aquilo que eu disse, eu quero que os irmãos sejam bem rápidos no que vai dizer em cada item, porque aqui está imposto uma coisa: quem deseja o bispopado, quem deseja estar na obra, não está dizendo que isso aqui é ruim, esse desejo, não, tá, Vitor? Não. Excelente coisa deseja, boa coisa deseja, é uma coisa boa. Porém, parece que muitos de nós esquecemos que isso traz uma responsabilidade para quem está com esse cargo, para quem deseja isso. E aí vem esses itens que eu denominei em 16 itens para que nós venhamos responder aqui, amém? Eu vou convidar o primeiro aqui, ó, não, eu não estou sorteando alguém, não, tá aqui o papelzinho, até vou pôr aqui, amém? Porque eu quero que você fale no máximo 2 minutos, tá ok? Porque isso aqui também a gente queremos colocar, irmão, o seu conhecimento na internet. A gente tem um site, depois vai passar para os irmãos, vocês vão entrar lá, Carlos Anacleto Vídeo, e você vai estar lá, tá bom? Eu quero jogar você lá com o seu conhecimento. Eu quero que o primeiro que vai vir aqui é o evangelista Vanderlei. Quem é ele? Vem cá, meu querido. Você vai falar para mim o primeiro item do que nós temos: convém que o bispo seja irrepreensível. Por quê?